Olá, começa agora mais um novo dia, esse encontro que eu tenho com você toda semana para trazer uma palavra de Deus para o seu coração, para lembrar você, para você continuar a sua caminhada e não desistir da jornada. A mensagem que eu trago para você hoje, ela está baseada em 2 Pedro, quando o apóstolo Pedro diz que Deus não atrasa as suas promessas, ainda que alguns a tenham por tardia. Eu quero dizer a você que às vezes a gente olha as circunstâncias e parece que a gente nunca vai chegar do outro lado da margem, parece que a gente nunca vai conseguir cruzar o rio, parece que a gente nunca vai conseguir ganhar a batalha. E a gente olha para Deus, espera em Deus e parece que está demorando. Mas eu quero lembrar também a você que Deus tem um tempo perfeito para todas as coisas. No devido tempo, Deus faz a excelência, no devido tempo, Deus completa a obra. E é isso que eu quero te lembrar. Que você não desista, ainda que você ache que Deus está tardando em resolver o seu problema, saiba que Deus não atrasa as suas promessas. Você fica agora com a mensagem. 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Não retarda o Senhor a sua promessa. Esse texto fala bem claramente sobre a volta de Jesus. Esse texto fala especificamente sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento, sobre o encontro que você e eu devemos ansiar em ter. Mas eu não vou falar sobre a volta de Jesus. Esse texto ele é muito específico. Um mal que nós temos no meio evangélico, no meio protestante, né, no meio dos crentes, é o fato de todo mundo interpretar a Bíblia. E a gente esquece alguns princípios básicos, tipo, todo texto está dentro de um contexto. Se eu pego um versículo isolado, fora do contexto, eu posso fazer o que eu quiser com ele. Se você pegar uma mensagem minha, ou no Facebook, ou na televisão, ou no YouTube, você vai lá, pega uma frase que eu falei, aquela frase sem estar ligada com todo o texto, ou com toda a mensagem, ela isolada, ela pode ter 1000 significados. O problema do nosso meio hoje é que nós temos pego frases isoladas, fora do contexto. No meio daquelas frases, a gente cria doutrinas, cria igrejas, monta ministérios, faz questões de atos proféticos e cria um monte de balela que não está na Bíblia. Mas eu quero falar do princípio da fidelidade de Deus com a sua própria palavra. Aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Aquilo que Deus declara, Ele cumpre. A promessa que Ele declara, ela é suficiente em si mesma e em Deus, porque se ela saiu da palavra, da boca de Deus, Ele vai cumprir no tempo oportuno. A promessa de Deus é fiel. Ele não retarda 1 milésimo de segundo o cumprimento da promessa dele. Seja a volta de Jesus, ou seja, a promessa que Ele deu a você sobre a conversão da sua casa, Deus vai cumprir. Queira o diabo ou não, queira o inferno ou não, queira as potestades ou não, a palavra de Deus e a promessa dele vai cumprir o efeito na sua vida. Alguém pode olhar e falar, Deus está atrasado. É o que Pedro está falando. A promessa, Deus não retarda a sua promessa, ainda que algumas pessoas achem que Deus atrasou. Deus não atrasa. E isso não é frase de efeito. Deus é pontual na palavra dele. Ele sabe coisas que você não sabe. Ele conhece corações
que você não conhece. Ele conhece situações lá na frente que você desconhece por completo. Ele sabe a hora certa das coisas se encaixarem. Você está achando que Deus está demorando? Você está achando que Deus está atrasando? Pois Pedro lembra a igreja e diz: olha, ainda que alguém ache que ele está atrasado, Deus não retarda a promessa dele. É o princípio de fidelidade à sua própria palavra. Deus, se Barnabás tivesse, ia ser no fio do bigode. Meu filho, a gente às vezes não confia em Deus, e eu me incluo nisso, porque nós estamos querendo comparar muitas vezes Deus com a nossa realidade. Qual é a sua realidade? Você fala uma coisa, ou alguém fala algo para você, e aquilo é a mesma coisa que nada. Você faz um contrato, assina o contrato, e a pessoa não cumpre. Você registra o contrato, você faz o negócio de forma legal, e mesmo assim, aquilo ali não é cumprido. Não é assim? É essa forma como nós temos vivido. Nós não temos palavra, a sociedade não tem palavra, o homem não tem palavra. Eu só vou te lembrar, Deus criou o mundo pela palavra, e a palavra dele é suficiente. Quantos aqui têm promessas de Deus? Eu tenho muitas promessas ainda não cumpridas, sinal que eu ainda tenho muita coisa para viver pela frente. A não ser que Deus queira me dar tudo de uma vez e me levar. Mas quando a gente pensa em promessa, e eu quero que você entenda esse texto, não retarda a sua promessa. Essa promessa aí é a volta de Jesus, mas ele não retarda a promessa dele nenhuma. É um princípio. Deus não retarda a promessa dele. Abra lá em 1 Pedro, 2 Pedro, desculpe, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. E a gente vai dar o foco no 4. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas, preciosas e muito grandes promessas. Querido, você é um receptáculo das preciosas e muito grandes promessas de Deus. E eu falei isso, você sequer deu glória a Deus. Você é o vaso que Deus determinou colocar as preciosas e muito grandes promessas dele. Ele olhou você e falou assim: eu vou encher esse vaso de promessas preciosas e grandes. É isso que a Bíblia está dizendo. Você não é qualquer coisa. Você é o receptáculo da glória de Deus e das promessas dele. Ah, meu irmão tem promessa, eu não tenho. Você tem promessas de Deus na sua vida. E isso vai se cumprir. E eu quero falar rápido com você sobre 3 situações de promessas de Deus. Quando Deus fala. Tem a promessa de José. José era um garoto de 17 anos, que um dia Deus prometeu a ele algo. Como é que José recebeu a promessa dele? Como é que José recebeu a promessa? Todo mundo fica com medo quando começa a perguntar, né? Parece aula, fala assim: nossa, você é reprovado, vai mesmo. A promessa de José foi dada a José em sonho, de forma milagrosa, por uma revelação. Houve uma revelação que foi entregue a José. Nesse caso, José mesmo teve o sonho e teve a revelação. Você pode ter sonhos e revelações. Ou alguém pode ter recebido uma revelação a teu respeito.
Deus às vezes fala, usa o vaso, né? Deus pega alguém e fala assim: olha, meu servo, eu estou te fazendo isso, eu estou fazendo isso na sua vida. A promessa de Deus, sabe? Deus decide sobre a sua vida colocar alguma coisa. É algo incondicional, não depende de você, depende de Deus. É a promessa dele. Fala: olha, eu estou fazendo, eu estou dizendo, e no melhor do gerundismo, eu estou colocando na sua vida. José estava assim. José recebeu o manto de Deus. José recebeu uma revelação de Deus. Olha, José, eu estou te mostrando que você vai ser o centro da sua família, que você vai ser o polo central da sua família, você vai ser o esteio da sua casa, os seus irmãos vão se curvar a você, o seu pai vai se curvar a você, a sua mãe, a sua casa vai se dobrar a você. Mas José bocudo foi falar, né? Então, meu irmão, quando Deus falar alguma coisa com você, confira no coração e cale sua boca. Vai ser sempre melhor. Volta e meia eu estou batendo nessa tecla. Porque Deus fala, tu sai com a matraca dizendo para todo mundo: meu filho, olha, a inveja do homem é uma desgraça na vida. Aí fala assim: não tem oração contrária. Mas tem muita gente orando contrário. A pessoa vai ficar feliz com a sua vitória, desde que a sua vitória não seja maior que a dela. Mas Deus fez uma promessa e revelou a José aquela promessa. Às vezes você está do nada, né? E Deus traz uma revelação. Às vezes você está na prova e Deus usa alguém para falar na sua vida. É uma forma de Deus se manifestar, é uma forma de Deus operar, é uma forma de Deus depositar em você uma promessa. Lembra que eu falei que nós somos os receptáculos, os vasos onde a promessa de Deus é colocada? Deus tem formas de colocar a promessa dele na nossa vida. Às vezes ele usa uma pessoa, usa alguém ou você mesmo, e Deus traz de maneira miraculosa, de maneira poderosa, de maneira extraordinária, sobrenatural, algo de revelação na sua vida, e aquela promessa, ela é apropriada. E aí eu digo a você: José recebeu aquela promessa, e daquela promessa José foi parar no poço. Vou só lembrar você: independe o poço, a casa de Potifar ou a prisão de Faraó. O que importa é a promessa que Deus fez a você, porque a promessa que Deus fez a você hoje, ela vai se cumprir no tempo certo. Ainda que alguém ache que ela tarda, Deus vai cumprir a promessa dele na sua vida. Entendeu? Por um simples detalhe, a promessa que Deus faz para você hoje, ela se cumpre no hoje de Deus. Que é isso, pastor? Tu acha que Deus anda no teu tempo? Você acha mesmo que Deus está preso no reloginho de 23 horas, 59 minutos e 40 e tantos segundos que nós temos do nosso dia? Você acha que um dia nosso equivale a um dia de Deus? Se um dia nosso não equivale a um dia de Saturno? Entendeu? Deus não está preso a tempo. Deus não está preso a espaço. O que Deus fala hoje, independe se é hoje ou amanhã para mim. Deus falou hoje, é no hoje de Deus, porque Deus sempre está no presente, porque Deus está presente em todo o tempo todo, em todo lugar. Não importa o que o diabo tente fazer para desanimar, para minar a sua fé, o que importa é a promessa que Deus faz a você. Ele é fiel para cumprir. Deus deu uma promessa a José. Teve toda uma trajetória. Aquele menino tinha 17 anos. Ele deve ter ido governar o Egito com 30. Me corrijam, por favor. Mas ele passou um bom tempo até a promessa de Deus se cumprir. E muitas vezes você está achando: Deus está demorando a minha promessa. Vem cá, eu às vezes falo: Deus está demorando. Nós colocamos o nosso tempo, mas eu quero que você entenda que José viveu 110 anos, ou seja, ele teve mais tempo usufruindo a promessa de Deus do que o tempo da prova para chegar na promessa. O que eu quero dizer com você é que, independente do tempo de chegar a promessa de Deus a ser concretizada na sua vida, Deus vai lhe dar tempo suficiente para você experimentar a melhor parte da promessa dele na sua vida.
Você não tem noção do tempo do agora, porque quando nós estamos na prova, quando nós estamos na luta, parece que a luta é eterna. Eu digo a você, eterno é o Deus que nós servimos. A luta vem e passa, a gente se apega no Calvário e recebe a palavra de vitória e a concretização da vitória no tempo oportuno de Deus. José teve muito tempo, uma vida longa, para experimentar o favor do Senhor nessa terra. Se você tem promessa falada por Deus, entenda que essa promessa, ela é fiel naquele que lhe deu a promessa. Você tem Neemias, um outro tipo de promessa. Que outro tipo de promessa? Neemias estava bem, cara. Neemias, quando a gente pensa em Neemias, fala assim, nossa, Neemias estava levado cativo lá para o reino de Artaxerxes. Não, filho, Neemias estava muito bem. Neemias era um cidadão, que ele era judeu, ele estava exilado, lá. Só que tem um detalhe, Neemias tinha um alto cargo do governo. Ele era copeiro do rei, era alguém íntimo do rei, já servia o rei. Neemias estava bem. Ele pouco se lembrava, pelo menos aparentemente ele não estava lembrando lá do que estava acontecendo em Jerusalém, até que o irmão de Neemias volta de Jerusalém, e Neemias vai conversar com o irmão, fala, como é que está a cidade, como é que estão as pessoas, e aí o irmão de Neemias vira e fala assim, olha Neemias, a situação não está boa não, está tudo muito ruim, a cidade está destruída, as portas queimadas a fogo, a coisa não está nessa como era, as pessoas estão na miséria. E aí Neemias se condoeu. Se condoeu. E aí ele se apega a uma promessa. Eu estou falando com você 3 tipos de promessa, ou 3 tipos de forma pelas quais Deus vai se manifestar na sua vida. Primeiro é quando ele usa o carisma do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo e revela o mover dele na sua vida, que foi com Jacó, com José. A segunda que eu estou querendo mostrar a você é Neemias. Ele lá em Suzã, ele se entristece. E sabe o que Neemias vai fazer? Aqui, ó. Ele vai orar a palavra. Ele vai orar as promessas que tem na palavra. Neemias estava passando bem, mas ele viu uma situação ruim e ele foi voltar o coração dele para Deus e para a palavra de Deus, porque a oração de Neemias está baseada na promessa que Deus fez ao povo, que se o povo estivesse indo mal, bastava buscar a Deus, que Deus ia dar socorro. Eu quero lembrar você que Deus nunca fechou a boca a teu respeito. A boca de Deus está aberta o tempo todo sobre a tua vida, para te fazer prosperar, para te fazer vencedor, para te fazer conquistador, para te fazer um guerreiro vencedor. E às vezes, muitas vezes a gente tem achado que a boca de Deus fechou, e Deus está com a boca dele aberta, profetizando sobre a sua vida através da palavra dele. Quando você não ouvir um homem falar, saiba que a boca de Deus está aberta aqui para abençoar você, porque a promessa dele é para a sua vida. Em todas as promessas de Deus, nós temos o sim dele para as nossas vidas. É promessa. E aí na luta, o que é que Deus fala? Que em todas essas coisas, em todas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em todas as provas, em todas as batalhas, em todas as lutas, em toda resistência, nós em Cristo podemos conseguir a nossa vitória. É a promessa de Deus. Jesus não veio a essa terra morrer para fazer uma igreja derrotada, envergonhada. Jesus veio a essa terra para pegar homens e transportá-los para o reino de Deus. E esse Deus é maior do que o reino das trevas. Teve resistência? Teve. Neemias chega para reconstruir a cidade com base numa promessa.
Porque as coisas foram difíceis, mas foi Deus abrindo passo a passo o caminho de Neemias. O rei chega para Neemias e fala assim: o que está acontecendo, Neemias? Você está de cara feia? Você não está doente? A Bíblia fala que Neemias ficou preocupado e temeroso. Depois dele ter orado: meu filho, vou só lembrar você, oração é tudo. E orar a palavra é mais tudo ainda. Vou dizer a você, oração na palavra é vida para o crente. Ore a palavra, ore as promessas de Deus, se apegue a elas, porque elas vão ser o sustentáculo da sua vida. Você pode não ver nada, Deus está vendo lá na frente. Você pode não enxergar nada, Deus está enxergando o caminho, porque Ele mesmo é o caminho, a verdade e a vida para você. E Neemias orou a promessa de Deus no capítulo 1. Aí Deus começa a abrir o caminho junto ao rei. Depois abre o caminho até lá. Quando chega em Jerusalém, ele tem Tobias e Sambalate. E eu só vou lembrar você, não importa Tobias e Sambalate, importa o Deus que fez a promessa. Então a gente tem uma promessa como a de José, que foi uma revelação de Deus. A gente tem uma promessa em Neemias, que foi uma promessa que ele mesmo se apropriou daquilo que Deus havia falado. O que Deus tem falado sobre você? Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, para dar o fim que desejais. Qual é o pensamento de Deus? De paz. E aí sabe o que acontece? Depois de um tempo, a promessa se cumpre, porque Neemias reergue os muros e recoloca as portas. A gente tem uma promessa incondicional em José. Não depende. Deus falou e ele decidiu por si e falou: eu vou fazer, acabou. Mas agora eu quero falar sobre uma outra promessa para a gente poder orar. Eu quero falar sobre Naamã. Quem era Naamã? Era um general, inimigo do povo de Israel. E aquele general, ele tinha o quê? Lepra. Pronto, ganhou mais uma estrelinha no seu boletim. Neemias era um general de um exército inimigo de Israel. E ele tinha lepra. E ele tinha uma escrava judia, uma menina. E aquela menina via todo aquele drama daquele general. O homem, herói de batalhas, envergonhado pela sua doença. Um homem que, apesar de todas as suas conquistas, era uma derrota na sua vida pessoal. Porque havia uma situação que independia dele, que era a doença. Como é que você vai curar a lepra naquela época? Como você vai reverter aquele quadro? Não dependia dele. Mas aquela menina olha e fala assim: ah, meu Senhor, tem um profeta lá na minha terra, que tu for lá, vai ter um manto. Vai lá na casa do profeta que tu vai receber a tua vitória. E Neemias falou, e o Naamã, Naamã foi. Naamã foi para Israel e ele leva a sua comitiva, e na sua comitiva ele leva dinheiro, bens e presentes. E ele acha que ele vai chegar diante de Deus, do Deus de Israel, e comprar e barganhar com ele. Eu só vou te lembrar uma coisa nessa manhã: Deus não negocia. Deus não se vende. E a bênção de Deus não é comprada. Está entendendo? Naamã chega, vai no rei. O rei falou: eu já não tenho problema suficiente agora para achar que esse doido está achando que eu sou curandeiro. Entendeu? Aí descobre que tem um profeta. E aí ele vai lá no profeta. Ele vai em Eliseu. E aí Eliseu sequer recebe
o general. Eliseu sequer toca a mão na cabeça do general. Eliseu, o profeta, vira e fala assim: olha, diga para esse homem para ir lá no Rio Jordão, tomar 7 banhos, porque nesses banhos que ele tomar, ele vai sair curado. O general fica irado, porque Neemias sequer, porque Eliseu sequer, isso é para ver se vocês estavam prestando atenção, se Eliseu sequer queria os presentes que ele levou. Então Naamã estava com raiva, falou assim: por que eu vou lá? Se para tomar banho, eu tomo banho lá na minha cidade, tem rio melhor. Existem promessas de Deus que Deus faz e decide fazer. Existem outras que dependem de você para serem cumpridas. Um servo lúcido chega para o general Naamã e fala: meu senhor, se o homem tivesse falado para o senhor fazer uma coisa difícil, tu não ia fazer. Ele mandou você só tomar um banho. Vá lá, mal não vai fazer, até que tu está precisando. E Naamã vai para o Rio Jordão. 7 banhos, né? E aí Naamã vai e entra nas águas. E quando levanta, o que acontece? Nada. Nada. Ele desce de novo, levanta. Nada. Nada. E ele vai. E achando que de pouquinho em pouquinho as peles iam cair, nascer pele nova. Nada. Não aconteceu nada. Nada. Mas na 7ª, quando ele desce, ele levanta. E ele está com a pele de bebê. Sabe? Pois Naamã levanta, curado. Naamã tinha uma promessa de Deus, não tinha? Qual era a promessa? Fica todo mundo assim com medo de responder, né? Hoje eu estou tão perguntativo. Naamã tinha uma promessa de Deus, sim. A promessa de Deus era: vá lá, e se tu mergulhar 7 vezes, você vai ser curado. A parte de Deus ele já tinha falado. Ele deu a palavra dele. Esse é um ponto. A outra parte é: você tem que ir e obedecer. Eu só vou te lembrar, meu filho: obedecer é melhor do que sacrificar. Existem promessas de Deus que são por Ele. Ele diz: vou fazer, ponto final. Agora existem outras promessas que Deus diz e fala: olha, eu estou fazendo, mas eu só vou completar se você assumir uma posição. Assuma uma posição em Deus, diante de Deus, de obedecer, independente da resposta. Sabe, não foi na primeira, não foi na segunda, não foi na terceira, não foi na quarta. Por que 7? Não tenho a menor ideia por que 7. E eu quero que você entenda que Deus faz do jeito que Ele quer, não é do jeito que você quer. Mas a promessa dEle vai se cumprir, independente daquilo que você possa achar ou deixar de achar. Se você fizer a sua parte, Deus está fazendo a dele. A parte de Deus do contrato, Ele assinou com o sangue de Jesus. E Ele diz: eu faço. Falta só você tomar uma postura de quê? De se sujeitar, de se submeter, de você obedecer, de você confiar, de você se apropriar, de você crer, de você olhar somente para Ele e saber que Ele é o autor e consumador da sua fé. E que é nessa fé que você vai garantir a sua vitória nele. Entendeu? Deus não retarda a sua promessa. E aí você fala assim: o diabo pode retardar a promessa? Mas quando a promessa é condicional, você pode retardar essa promessa. Já pensou isso? Porque depende de você. Quanto mais tempo Naamã demorasse a entrar no Rio Jordão, mais ia demorar a cumprir a promessa dele. Entendeu agora? Ele podia falar assim: estou cansado, vou dormir, vou lá para armar a tenda lá, amanhã eu vou tomar banho no rio.
Igual hoje, está muito frio, não dá para entrar na água. Espera o negócio dar uma aquecidinha. Demora a promessa. Meu filho, toma uma postura logo diante de Deus. Corra para os braços dele, se aproprie da palavra dele. Sabe, introjete a promessa dele na sua vida, na sua mente. Lave a sua mente com o sangue do Cordeiro. Unge a sua cabeça com óleo e deixa Deus fazer o resto. Se Deus está falando, Deus já está cumprindo. Bem, eu agradeço você por ter acompanhado até aqui. Que Deus abençoe seu coração e que Ele possa continuar falando e lembrando dessas palavras de hoje, da mensagem de hoje no seu coração. Para quê? Para que você continue a sua caminhada. Eu vou ficando por aqui, mas você pode contactar a gente sempre pelas redes sociais. A gente sempre está disposto e aberto a abençoar e servir você. Que Deus te abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser.